de praxe, antes de iniciarmos o culto ao Senhor, vamos fazer uma leitura do Catecismo Maior, a pergunta 69. Eu vou estar lendo a pergunta e os irmãos a resposta. Assim diz a pergunta 69: que é a comunhão e graça que os membros da Igreja Invisível têm com Cristo? A comunhão e graça que os membros da Igreja Invisível têm com Cristo é a participação da virtude da sua mediação na justificação, adoção, santificação e tudo o que nesta vida manifesta a comunhão com Ele. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Obrigado, Senhor, por mais um dia, o teu santo dia. Estamos aqui reunidos, ó Deus, por causa da tua misericórdia, por causa da tua palavra, Senhor, por causa do teu juramento, da tua fidelidade. Nós podemos estar aqui hoje reunidos como corpo do Senhor Jesus Cristo para louvarmos a Ti, rendermos graças a Ti, Deus, glorificar aquele que nos salvou, glorificar aquele que nos criou, glorificar aquele que faz com que a nossa existência ainda perpetue, e aquele que nos dá a eternidade, a vida eterna. Somos gratos a Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor, que o Teu Santo Espírito possa estar intermediando todos os atos aqui desse culto a Ti, Deus, que possamos estar orando por intermédio do Teu Santo Espírito, louvando por intermédio do Teu Santo Espírito, sendo expostos à Tua palavra com discernimento aberto pelo Teu Santo Espírito, que o pastor que venha pregar também pregue no Espírito, que todo esse culto aqui seja um culto a Ti, Pai, em espírito e em verdade. Nos ajude a isso, Deus. É isso que pedimos a Ti. Amém. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor, irmãos, no livro de Atos, capítulo 1. Vou pedir aos irmãos que assim que forem abrindo, se coloquem de pé, por favor. Vamos ler do verso 1 ao verso 11. Assim diz a palavra do Senhor em Atos capítulo 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que acolhera, foi elevado às alturas. E estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restauras o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Eis que Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Hoje estamos aqui reunidos mais um culto ao Senhor, e nós recebemos, mais de 2000 anos depois, se cumprindo a palavra do Senhor Deus aos apóstolos. Começando em Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra, e nós recebemos esse Evangelho, sabe? E assim como o Senhor subiu, ascendeu aos céus, está sentado à destra de Deus Pai, Ele também voltará um dia. E nós ainda estamos aqui testemunhando a respeito desse Cristo. Amém, irmãos? Vamos então louvar o Senhor com o hino de número 11, Trindade Santíssima. Santo, Santo, Deus amigo.
Nesse momento agora de confissão dos nossos pecados, vamos abrir a palavra do nosso Senhor no livro de Jeremias. Jeremias, capítulo 23. Vamos ler o verso 23 e 24. Jeremias, capítulo 23, verso 23 e 24. Assim diz a palavra do Senhor: acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Nesse contexto, o Senhor está se revelando contra os falsos profetas do seu povo, os profetas de Baal, e ele responde dessa maneira, e nós podemos aplicar isso contra os nossos pecados, quando estamos em locais que ninguém vê. Aparentemente, nossos pecados passam despercebidos para com o próximo, mas não para com Deus. Aquele que, como o texto diz, preenche céus e terra. Não há um centímetro quadrado que ele não esteja presente, que em seu espírito preencha todo o universo. Isso, quando nós aplicamos quanto aos nossos pecados, isso deve nos constranger. Porque quando pecamos no escondido, não pecamos, não escondemos nossos pecados diante de Deus. Ele está naquele local onde nós estamos pecando, testemunhando os nossos pecados. Isso nos leva a pensar como Ele é misericordioso. Porque mesmo nós praticamos essas coisas em face dele, um Deus santo, ele ainda assim nos perdoa. Ele ainda assim ofereceu no momento o Evangelho para nós que foi pregado. Nós cremos nesse Evangelho e esse Evangelho continua sendo eficaz todos os dias de nossas vidas, nos levando ao arrependimento dos nossos pecados, crendo com firmeza que nossos pecados são perdoados por causa de Cristo. E nesse momento eu gostaria de pedir que nós orássemos de maneira silenciosa, pedindo perdão pelos nossos pecados praticados contra o nosso Deus, contra o nosso próximo, e depois que o irmão Gabriel fizesse uma oração ao dia. Amém? Oremos, irmãos.
Pai querido, Pai amado, nós já chegamos a Ti, Pai, por intermédio do Teu Filho Jesus, Pai, através dos méritos dele. E nós chegamos a Ti, Pai, clamando pelo Teu perdão, Senhor, pelas Tuas misericórdias, Pai, sobre nossas vidas, Pai. O Senhor conhece a nossa condição, Pai, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor esquadrilha, Senhor, o nosso andar, o nosso pensar, e o Senhor sabe, Pai, o que passa em nossos corações, Pai. Pedimos, Senhor, perdão, Senhor, pelas nossas faltas, pelos nossos pecados diante de Ti, Pai, e pedimos, Pai, que o Senhor nos santifique, Pai, nos conforme, Senhor, à imagem do Teu Filho, e que o Senhor possa nos abençoar, Pai, no sentido de que possamos estar cada vez mais, Senhor, modificando os desejos da carne, Pai, e buscando, Senhor, Te honrar e Te louvar, Senhor, através dos nossos pensamentos, Senhor, através daquilo que nós falamos, daquilo que nós fazemos, Senhor. Te pedimos perdão, Senhor, e nós confiamos, Senhor, que o Senhor há de nos perdoar, Pai, porque a Tua palavra nos diz, Pai, que o Senhor é fiel e justo, Senhor, para aquele que se arrepende, aquele que vai diante de Ti, Pai, contando seus pecados, Pai, clamando pela Tua misericórdia, Pai. É um Deus bondoso, Pai, é um Deus misericordioso, Pai, e nós confiamos nisso, Pai. Que o Senhor traga paz para os nossos corações, que o Senhor nos santifique, Pai. É isso que te pedimos, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor.
purifica de todo pecado. Amém. Vamos ler mais uma porção das Escrituras no livro de Hebreus, capítulo 13. Hebreus, capítulo 13. Vamos ler o verso 5 e 6. Hebreus capítulo 13, versos 5 e 6, assim diz a palavra do Senhor: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? O Senhor é o nosso auxílio. Ele é a nossa provisão. Ele que nos dá o pão de cada dia. O dinheiro é apenas um instrumento. O nosso trabalho é apenas um instrumento. Mas é o Senhor, o seu governo que nos sustenta. Possamos agora, nesse momento de ofertas e dízimos, vir aqui de maneira alegre, depositar as nossas ofertas e nossos dízimos ao Senhor, sabendo que Ele que é o nosso auxílio. Amém, irmãos? Vamos louvar o nosso Deus. O irmão Vitor vai estar lá distribuindo envelope a quem desejar. Senhor, te louvamos por mais um dia. Obrigado porque o Senhor tem preservado as nossas vidas. E como foi dito, Senhor, podemos ver a sua provisão, Pai. A tua provisão sobre nós, em todas as áreas da nossa vida. E por isso somos gratos a Ti, Senhor. Gratos a Ti, primeiro, pela salvação em Cristo Jesus. Gratos a Ti porque o Senhor tem dado a nós o que comer, o que vestir. Nada tem faltado, Pai. Obrigado por todos que tiveram condições, Senhor, de ofertar e dizimar. Que esse dinheiro seja usado, Senhor, para a glorificação do Teu nome, para a edificação da Tua igreja, fortalecimento da Tua igreja visível aqui nessa terra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesse momento agora, irmãos, de ações de graças, vamos abrir a palavra do nosso Deus, do livro de Salmo, Salmo 145.
Salmo 145, a partir do verso 1. Assim diz a palavra do Senhor: exaltar-te-ei, ó Deus meu Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória de tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em graça e de grande clemência. O Senhor é bom para todos e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as tuas obras te renderão graça, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da tua glória e do teu reino e confessarão o teu poder, para que aos filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é o de todos os séculos e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência todo vivente. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. O Senhor guarda a todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome para todo o sempre. Esse salmo ressalta a bondade, a grandeza e a providência do nosso Deus. Nesse momento que possamos nos colocar de pé, irmãos, e com o nosso fôlego estar glorificando esse Deus com louvores. Amém? Pedimos a Deus. Boa noite, meus irmãos. Vamos juntos adorar e dizer o nome do nosso Deus. Deus, em quem confiamos, seja grandioso, majestoso. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos e não as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante
engrandecido, ó Deus, a minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Amém, irmãos. Graças a Deus, Ele nos trouxe aqui para louvar o santo nome dEle. E nossa alma agradece por isso. Vou pedir a irmã Aline que esteja orando por esse momento de ação de graça. Agradecemos ao Senhor por isso. Senhor Deus e Pai, obrigada, Senhor, por esse momento, Pai, qual foi separado para louvar a Ti, eu vou agradecer o Teu santo nome. Obrigada, Senhor, pela Tua boa mão, que está sobre a Tua igreja. Obrigada, Deus, por esse momento de comunhão. Obrigada, Deus, porque perto está o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vamos ver a palavra do nosso Deus em Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Vamos ler do verso 5 ao verso 11. Assim diz a palavra do Senhor: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o nosso Senhor, aquele que, sendo Deus, encarnou, iniciou a sua vida em humilhação por nós. Nós estamos aqui nesse momento, vamos ser expostos ao livro de Atos, essa exposição contínua, onde nós temos visto o Evangelho de Cristo sendo anunciado ali em Jerusalém, Judéia, Samaria, Atenas, Filipos. O Evangelho iniciando ali por meio do mar Mediterrâneo e alcançando todo o mundo, até nós aqui na América do Sul.
Eu peço então ao irmão Felipe que esteja orando pela vida do pastor Sami, que irá anunciar a palavra a nós, e a nós também, que possamos, por meio do Espírito, receber a verdade. Pai Deus, Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento, Senhor, onde fomos abençoados, Senhor, através do louvor, Senhor. Te pedimos agora, Senhor, pela vida do pastor Sami, Senhor, que ele continue, Senhor, pregando, Senhor, o Evangelho, Senhor, de forma, Senhor, fiel, Senhor, clara, Pai. Prepare também, Senhor, os nossos corações, Senhor, para receber, Senhor, a Tua palavra, Senhor, que nós possamos, Senhor, aprender, Senhor, e também praticar, Senhor, na nossa semana. Esteja conosco, Pai, nos conduza, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos amados, aqueles que eu ainda não cumprimentei nesse dia, a paz e a graça e a paz do Senhor seja com cada um de vocês. Motivo de muita alegria podermos estar cultuando, louvando, adorando ao Senhor juntos, porque a sua misericórdia dura para sempre e ela é a causa de nós não sermos consumidos. Nós estamos aqui no culto ao Senhor e o culto é um diálogo entre Deus e o seu povo. O seu povo instrui, o seu povo lê a sua palavra como fala de Deus e responde a sua palavra com gratidão, com oração, com súplica, com louvor. Mas essa é a hora no culto onde nós cremos que o Senhor fala com a sua igreja. E é a nossa oração. A oração é que eu seja apenas um mero, indispensável instrumento, mas que o Senhor fale verdadeiramente a sua igreja. Você tem que estar aqui com essa postura, com essa atitude, com esse desejo de ouvir Deus falar através da exposição de sua palavra. Que assim seja. Para tanto, abramos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, do verso 1 ao 11, onde faremos a exposição dessa noite. Atos, capítulo 18, verso do 1 ao 11, continuando a exposição do livro dos Atos dos Apóstolos. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava. Passou a profissão deles, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fale e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Que o Senhor, meus irmãos, aplique a sua palavra em nossos corações. Nós estamos dando continuidade à série de sermões que estamos fazendo no livro dos Atos dos Apóstolos.
E chegamos no final da viagem missionária do apóstolo Paulo, da sua segunda viagem missionária. E agora a cena se dá do texto narrativo. A narrativa do texto aponta para uma cena em Corinto. Corinto, uma cidade da Acaia, uma cidade ali próximo de Atenas, né, abaixo de Tessalônica. É nessa passagem que nós vamos meditar sobre o tema Lições da Proclamação do Evangelho. Lições da proclamação do Evangelho. É sobre isso que nós vamos ver nessa passagem. Introdutoriamente, o padrão de Lucas vem se mantendo. Desde que começou, muito antes, né, de que começou a viagem missionária, Lucas vem mantendo um padrão de sucesso, resultado de sucesso na proclamação do Evangelho, mas ao mesmo tempo perseguição. Sucesso e perseguição vem se mantendo na narrativa, de alguma maneira. Às vezes uma perseguição mais declarada, como vimos já em Tessalônica, outras mais velada, como vimos em Atenas com a exposição do nosso irmão Vinícius, né? Não teve uma perseguição assim muito declarada, né? De matar, de perseguir, de judiar do apóstolo Paulo, expor a sua condição física ao perigo, mas queira ou não queira, muitos zombaram dele dizendo, olha, isso aí a gente ouve outra hora. Então, em certo sentido, uma perseguição ideológica também existiu ali em Atenas, mas um padrão muito mais claro anteriormente. Agora, o padrão se repete. Tem sucesso na pregação do Evangelho em Corinto, tanto é que nasce uma igreja ali, mas depois o quê? Perseguição. Vocês vão ver essa parte de perseguição, porque aí o texto ficaria muito grande. O nosso irmão Vitor, se Deus assim permitir, na próxima semana, essa perseguição se dá no verso 12. Veja só. Quando, porém, Gaio era procônsul da Acaia, levantou-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal. Veja, Paulo está diante do tribunal porque ele está pregando o Evangelho. Este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. E a Paulo falar com Gaio quando declarou, se fosse uma coisa, não é, interna do movimento judaico, ele não queria ouvir. Eu não vou ler todo o texto, vai ser exposto pelo nosso irmão Vitor, mas apenas o último verso 17. Então, todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancavam, batiam nele diante do tribunal. Gaio, todavia, nem se incomodava com essas coisas. Isso aí, próxima semana, se Deus quiser, isto será exposto, essa é a parte da perseguição, a reação à proclamação do Evangelho em Corinto, tá? Eu vou me ater hoje à parte do suposto sucesso, né? De quanto o Evangelho foi próspero numa cidade como Corinto. Então vamos a algumas lições importantes, mas antes é importante definir o que era Corinto e o que é Corinto. Vamos lá. Depois disso, deixando Paulo a Atenas, veja, a cena mudou. Sai do local e vai para outro. A narrativa continua. Deixou Paulo a Atenas, como o nosso irmão Vinícius expôs domingo passado, e agora a cena muda para Corinto. Então, partiu para Corinto. Lá encontrou certos judeus chamados Ágata. Mas antes, vamos ver o que é Corinto. Corinto. Quem é essa cidade? Veja, eu disse numa mensagem, na vez passada que estava aqui com vocês, que o apóstolo Paulo ele é muito estratégico, claro, orientado pelo Espírito de Deus. Você vê que o Paulo queria ir para a Ásia, em Atos 16, o Espírito aparece e manda ele ir para onde? Lá em Troade, o Espírito aparece e manda ele ir para Macedônia. Passa a Macedônia aí, ajuda-nos, essa é a visão que o apóstolo Paulo tem. Então ele, dirigido pelo Espírito, quando ele atravessa para Macedônia, ele só vai em cidades principais. Veja o relato de Atos 16 até agora. Quem são as cidades principais? Filipos, uma cidade grega da Macedônia muito importante. Depois de Filipos, ele passa por Tessalônica. Tessalônica era a capital do Império Macedônio, da parte do Império Alexandrino da Macedônia. Depois de Tessalônica, ele desce a Bereia. Depois ele vem para Atenas e agora ele chega em Corinto. Nessa trajetória, meus irmãos, não só tem essa cidade não, é porque o apóstolo Paulo sabe o que está fazendo.
Ele está querendo que o Evangelho alcance mais amplitude. Ele está querendo que o Evangelho chegue mais longe. Então ele tem pouco recurso. O que é que ele faz? Vamos atacar primeiro as cidades maiores, porque daí a gente forma as igrejas e elas podem se expandir. Não é diferente de Corinto. Corinto havia se tornado o centro comercial próspero da região da Acaia. Corinto é uma cidade muito próspera, porque mercadorias eram transportadas de um lado para o outro e passavam pelo porto de Corinto. Mercadorias eram transportadas de um lado para o outro, esse istmo. O que é um istmo? Né? É um pedaço de terra que liga continentes ou outros pedaços maiores. Isso é um istmo. Né? Então, de um lado do istmo de Corinto, do outro, era transportado muitas mercadorias de um lado para o outro. Cerca de 3 quilômetros de Corinto, ao norte de Corinto, ficava o porto de Léquio, que recebia navios da Itália, da Espanha, Norte, África. Ou seja, Corinto era uma cidade aqui cosmopolita. Uma cidade onde tinha pessoas que moravam praticamente de todo lugar do mundo. Paulo vai ali. Paulo vai acertadamente ali, porque ele quer que Corinto se transforme em uma cidade que ele vai chamar. O apóstolo Paulo considerou Corinto um centro ideal para a missão. A partir dela, o evangelho poderia se espalhar, levado por os marinheiros para o leste, para o oeste, para todo lugar. Entendeu? Então ele quer que o evangelho se espalhe, então ele vai atrás dessas cidades, ele foca nessas cidades para que o evangelho chegue mais longe. Então, explicando um pouco do que é Corinto, para baixo de Atenas, já perto do mar Mediterrâneo ali, né, na região da Acaia, aquela região que você pode encontrar lá no mapa, né, região mais próxima da Grécia. Então, dito isso, partimos então para as lições desse texto. A primeira grande lição que você e eu precisamos aprender na evangelização é que nós devemos aproximar-se de cristãos para continuar anunciando o evangelho. Veja o verso 2. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles. Veja, há uma ação do apóstolo Paulo. O texto está mostrando na narrativa que Paulo propositadamente se aproxima de Áquila e Priscila. Veja, narrativa é isso, você precisa encontrar alguns pontos. E às vezes é fácil, às vezes é muito difícil para o pregador. Mas a tentativa aqui é mostrar que há uma ação, um verbo aqui, na perspectiva do apóstolo Paulo, que ele sai da posição que ele está e vai para o encontro a esses irmãos. O texto não nos diz que Paulo tem alguma informação anterior de Áquila e Priscila, diz? Não. Parece que o apóstolo Paulo está os conhecendo naquele momento. Isso é importante para nós. Aproximar-se dos cristãos, Áquila e Priscila, quem eles eram? Judeus. O texto diz que eles eram judeus. Vindo de onde? Da Itália. Por quê? Porque já estavam sofrendo o quê? Perseguição por parte de quem? Do imperador Cláudio. Estava perseguindo os cristãos de Roma e Cláudio havia expedido um decreto dizendo: não quero judeu aqui, vai tudo embora. Não quero nenhum judeu aqui em Roma. São cidadãos do meu reino, muito bem, mas eu não quero ninguém aqui. Eu não quero judeu aqui. Judeu dá muito trabalho. Judeu é muito brigão. Bota tudo para fora. E aí, nessa perseguição, Áquila e Priscila saem de Roma, onde eles estão, e vai para Corinto. Chegando lá, o apóstolo Paulo encontra essas duas pessoas, diz o texto, e observe que Paulo, pelo texto, nem conhecia direito esse casal. Mas o que é que nos une? O que é que une o apóstolo Paulo e Áquila e Priscila? O que une eles? O fato deles serem cristãos, obviamente. O fato deles terem o mesmo espírito, sim, a resposta é sim. Mas tem algo a mais em tudo isso. Eles estão preocupados com o quê? Com a proclamação do Evangelho. Isso começa a indicar para nós
as coisas que são importantes da vida cristã. Meus irmãos, eu temo que muitas vezes a gente está preocupado com a nossa carreira profissional. E não há absolutamente nenhum pecado nisto. Nós estamos preocupados com a carreira, nós estamos preocupados cuidando da nossa saúde, nós estamos preocupados cuidando do nosso casamento, dos nossos filhos, não é? Dos nossos metas, dos nossos sonhos. Amém? Mas e a preocupação com a proclamação do Evangelho? Como ela anda nas nossas vidas? O quanto nós estamos preocupados com o alcance do Evangelho? O quanto nós estamos nos associando com outros cristãos para proclamar o Evangelho? Mesmo que esses cristãos não tenham a mesma linha, às vezes, teológica da gente. Veja, Paulo conheceu esses dois cristãos agora. Paulo não sabia, ou seja, ele sabia o que era a doutrina da graça. Paulo não sabia se Áquila e Priscila, provavelmente não sabia se Áquila e Priscila, qual era a visão que eles tinham sobre pregação do Evangelho. O texto não nos dá essa informação. Nós não podemos, talvez, afirmar que sim, mas também não podemos afirmar que não. Ok, mas nós podemos suspeitar que o que está em voga aqui, e aí nós podemos afirmar, é a proclamação do Evangelho, que é importante para a vida cristã. Paulo se associa. Eu estou dizendo que você deve se fazer, veja, eu não estou aqui ensinando, nem o texto está ensinando isso, que você deve se associar com qualquer pessoa só porque a proclamação do Evangelho é importante. Não, eram cristãos que eram perseguidos. Veja, o texto está dizendo isso. E mesmo em meio à perseguição, eles continuam anunciando e preocupados em anunciar o Evangelho. Então, a primeira lição é essa: aproximar-se daqueles que são cristãos para continuar a proclamação do Evangelho. Segunda lição: nós não podemos criar obstáculos para a proclamação do Evangelho, nós precisamos removê-los. É isso que o apóstolo Paulo está fazendo, veja o verso 3. E posto que eram quem? Áquila e Priscila, do mesmo ofício, passou a morar com quem? Com eles. E ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Veja, Paulo está removendo todos os obstáculos. O obstáculo é o seguinte: passamos por Atenas, muito bem. Silas teve que ficar provavelmente em Tessalônica, e Timóteo teve que ficar provavelmente em Atenas, e Paulo está sozinho. Depois o texto vai dizer que eles se encontram novamente. Muito bem, o apóstolo Paulo está só. Qual é a dificuldade? Sustento. Como é que eu faço para me sustentar nesse lugar? Me aproximo de cristãos para continuar a proclamação do Evangelho, mas já que eles têm o mesmo ofício que eu, essa questão de intimidade de ofício, vou me juntar com ele para que a gente trabalhe, sustente, possamos nos sustentar, mas para quê? Para que o Evangelho continue sendo anunciado. Por que, pastor, o senhor diz isso? Veja o verso 4. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus quanto gregos. Paulo se dedica totalmente ao ministério. Paulo fez com que todas as coisas fossem retiradas da sua frente para ele continuar proclamando o Evangelho. Ele trabalhava para se sustentar durante a semana e no sábado ele proclamava o Evangelho na sinagoga. Paulo está removendo os obstáculos. O apóstolo Paulo diz assim: olha, é dificultoso. Às vezes a gente quer fazer a obra da evangelização quando está tudo pronto, quando tem sustento para o obreiro, quando já tem obreiro no campo, quando já tem igreja, o local da igreja definitivo para a gente estar. A gente quer que todas as coisas funcionem direitinho para que o missionário tenha todo o sustento, todo o respaldo. Não é isso que nós estamos vendo aqui. Nós não estamos dizendo com isso que nós temos que fazer a obra do Senhor de qualquer maneira.
relaxadamente ou expor as pessoas ao perigo do campo missionário. Não é isso que nós estamos dizendo. Mas nós estamos dizendo que nada, absolutamente nada pode ser obstáculo para que o Evangelho continue avançando. Mesmo a nossa limitação financeira. Mesmo nossos parcos recursos. Mesmo a nossa limitação de tempo. Eu não tenho tempo durante a semana. Paulo vai, trabalha durante a semana e prega no final de semana. Qual é a desculpa que nós vamos usar? Qual o obstáculo que está posto na sua vida e na minha para a gente continuar anunciando o Evangelho? Qual? Não existe. Só existe na nossa cabeça, só existe na nossa maneira de achar que a vida é assim. Só existe na nossa maneira de achar que o nosso tempo é muito escasso para isso. É na minha e na sua cabeça que esses obstáculos existem. Na perspectiva do poder do Senhor, que mandou nos anunciar o Evangelho, não tem obstáculo para a proclamação do Evangelho. Não tem. É nós que criamos. Somos nós. Não existe, meus irmãos. Porque Deus é o Deus da prata e do ouro. Deus é o Deus de todos os recursos. Nós não temos, mas o dinheiro do Banco Central do mundo pertence ao Senhor. Porque tudo que existe nessa terra é absolutamente dele. Nada não é dele. Tudo pertence a ele. Salmo 24. Então, se tudo é dele, qual o obstáculo que está posto para mim e para você, para nós continuarmos anunciando o Evangelho? Qual? Tempo? Não é obstáculo. Falta de recurso? Não é obstáculo. Essa congregação é prova disso. Essa congregação é prova disso. Não é. Não é. O que falta-nos muitas vezes é remover esses supostos obstáculos que nós mesmos criamos para a proclamação do Evangelho. Não existe. Não tem. Então Paulo deu o seu jeito, como a gente costuma dizer na nossa cultura. Dá o teu jeito, meu irmão. Ele deu. Eu quero. Não posso pregar todos os dias, porque eu preciso fazer tenda. Ok. Vou fazer tendas. Mas sábado eu estou na sinagoga, proclamando o Evangelho. Terceira lição desse texto, que talvez é aquilo que muitas vezes faz nos desistir de continuar pregando o Evangelho, é que o resultado da nossa pregação não depende de nós. Não depende. E que bom que não depende de nós. Que bom que o Senhor salva quem Ele quer, quando quer, aonde Ele quiser. Que bom que é assim. Veja o verso 5 ao 8. Quando Silas e Timóteo, veja, eu disse a vocês que a narrativa do texto ia apresentar que houve depois um reencontro entre Silas e Timóteo e Paulo. Lembre-se, a viagem missionária começou com eles 3. Só é você voltar e ler o capítulo 16. Os 3 começaram a viagem e os 3 vão acabar a viagem juntos. Mas eles tinham perdido um pouco o compasso, não é perdido o compasso, mas eles tinham propositadamente deixado um em cada lugar, para no final da viagem se reencontrar em Corinto e acabar a viagem. Então, eles estão se reencontrando. E veja, quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo e desde agora vou para os judeus. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Resultado do sucesso. Lembra que eu falei que o padrão de Lucas é o quê? Sucesso e perseguição. Aqui o sucesso. Muitas o quê? Conversões. Muitas conversões. Mas vamos lá. Paulo agora mudou. Se dedica totalmente ao ministério. Por quê? Porque, segundo 1 Tessalonicenses, capítulo 3,16, quando Timóteo vem da Macedônia, Timóteo vem cheio de donativo, cheio de ofertas. Que lição preciosa.
Às vezes a gente quer começar o trabalho de evangelização com todas as ofertas. Não, ela chega muitas vezes quando você já está no trabalho. Chegou. 1 Tessalonicenses mostra isso, 3,16. Timóteo traz a oferta dos Tessalonicenses. Um grupo de judeus blasfemam. Por quê? Porque o conteúdo da evangelização é contra os judeus. Veja, o que Paulo está fazendo? Qual é o conteúdo? Qual é o conteúdo do evangelho? É dizer o seguinte, que Jesus é o Cristo. O que Paulo estava anunciando? Anunciando o evangelho de Cristo. E qual é o centro do evangelho? Dizer o seguinte, se lembra, judeus, daquelas promessas que os profetas que vocês tanto amam fizeram? Ele não dizia que viria um que esmagaria a cabeça da serpente e essa lhe feriria o calcanhar? Se lembra de Gênesis 3,15? Eles não profetizaram Isaías que de uma virgem nasceria um menino. Eles não estavam profetizando que de Belém a Eufrata, segundo Miqueias, vinha um tal de Nazareno. Não era? Vocês não se lembram disso, judeus? Pois é, eu quero dizer para vocês que essa pessoa é Jesus, o Nazareno. Ele é o Cristo, ele é o Messias que vocês esperavam. Paulo está pregando isso. Esse é o conteúdo da mensagem do apóstolo Paulo. Paulo está dizendo, olha, observe, há o cumprimento da promessa messiânica. Os profetas anunciaram, e eles são judeus, e eram da raça de vocês, e da nossa raça, que Paulo também é judeu. Então, e eles diziam isso, aconteceu, o tempo chegou, Zacarias viu, também Simeão cantou, dizendo, agora meus olhos viram a salvação do Senhor. Vocês precisam entender que ele cumpria todos os requisitos que o profeta de vocês diziam. Os profetas de vocês diziam isso. E ele cumpriu tudo. Mas qual é a razão dos judeus? Opondo-se. Olha o texto como é que abre aí o verso 6. Oposição declarada. É o que muitas vezes nós encontramos na proclamação do Evangelho. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, e eu dele estou limpo, e desde agora vou para os judeus. Paulo está fazendo o quê? Paulo está lembrando da ordem que o Senhor Jesus deu àqueles 70 homens da missão, registrada provavelmente por volta de Mateus capítulo 10, se não me falha a memória, quando em dupla eles saíram em cada aldeia, de cidade em cidade, anunciando o Evangelho. Você lembra disso? O que o Senhor instruiu eles? Quem te ouvir, amém. Quem não te ouvir, bate o pó da sandália, não era assim? O Senhor ensinou. E vocês estão livres do sangue desta pessoa. Pode ir embora. Paulo está lembrando isso. Paulo está dizendo, olha, Cristo disse isso aos seus enviados, seus missionários. Então eu vou fazer o mesmo. Eu estou aqui, sacudindo o pó da minha roupa, da minha sandália. Estou dizendo que estou livre do sangue de vocês. Pronto. Mas, para primeiro o apóstolo Paulo fazer isso, ele anunciou o Evangelho. Ele não faz isso antes de anunciar o Evangelho. Então, um grupo de judeus blasfema, é verdade, e Paulo diz que está livre do sangue dele, mas Paulo se refere àquela situação em Coríntios, ele se refere àquela situação específica de Coríntios, mas ainda prega para judeu. Cuidado, para você não ler isso aqui e dizer assim, pronto, a partir de hoje o apóstolo Paulo não pregou para ninguém. Não é isso, você vai se deparar com isso em Atos capítulo 20, ele voltando a falar com os judeus. Paulo está dizendo os judeus de onde? De Corinto, daquela situação específica. Não é que o apóstolo Paulo ia deixar de pregar agora para os judeus. Não. Ele prega o evangelho indistintamente para todas as pessoas. Mas aqui, com os coríntios, ele disse, eu não falo mais com vocês. Deu. E aí, se os judeus não creem, o que é que acontece com os gregos? Creem aos montes. Veja o verso 7. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. Certamente esse Tício ouviu a exposição do apóstolo Paulo. Esse é um consenso entre os comentaristas.
ouviu a posição do apóstolo Paulo lá na sinagoga, morava perto da sinagoga. O apóstolo Paulo não tinha, entre aspas, onde pregar mais, porque ele disse, ele bateu, né? Se despediu dos judeus, não tinha mais onde anunciar o evangelho. Tício deve ter chegado próximo dele e dito assim: vamos lá para casa. Onde é a sua casa? A casa era contígua. A ideia é que a casa era uma espécie de continuação da sinagoga, era bem próximo da sinagoga. Não sei se muro com muro ou não, mas na mesma rua, muito provavelmente. Então o apóstolo Paulo sai da sinagoga e entra na casa de Tício. E o que ele faz? Ele prega o quê? O evangelho. Quem é que crê? Cristo, o principal da sinagoga. Peraí, Paulo tinha se despedido da sinagoga, é verdade. Cristo vai atrás do apóstolo Paulo, escuta o evangelho na casa de Tício e é convertido. O que é que tudo isso ensina para nós? O Senhor salva aonde quer, quando quer e quem quer. Porque o Senhor já salvou Cristo lá na sinagoga. Ele salva quando quer, onde Ele quer. O resultado de nossa pregação não depende de nós. O resultado dos nossos esforços não está na nossa mão. A igreja não cresce porque nós fazemos assim ou assado. A igreja cresce porque, se nós formos fiéis ao anúncio do evangelho, ao evangelho puro e simples, não o evangelho envolto em psicologização, em autoajuda, não, o evangelho puro, assim, escancarado da cruz, não o evangelho misturado, o evangelho limpo. Se essa é a nossa mensagem, meus irmãos. O apóstolo Paulo diz: eu podia falar de filosofias à vontade para vocês, mas eu preferi escolher a cruz. E ele diz isso aonde? Em Corinto, lá na sua carta, se lembra? Ele diz: eu preferi deixar a sabedoria dos homens e me envolver com a pregação do evangelho, porque isso é que muda a vida, isso é quem salva, isso é quem conserta, isso que muda o futuro das pessoas. Se nós estivermos pregando o evangelho do Senhor, certamente colheremos esses frutos. Agora, da maneira que Ele quer, aonde Ele quiser, no tempo dele. Cabe ao dispenseiro, diz o próprio apóstolo Paulo em Corinto, capítulo 4. Cabe ao dispenseiro que ele se encontre fiel à palavra que ele tem que dispensar, que ele tem que ofertar, que ele tem que oferecer. E agora, irmãos, eu vos peço o seguinte: sabeis que a casa de Estéfano são as primícias da Acaia e que se consagraram ao serviço dos santos. Eu estou lendo 1 Coríntios, capítulo 16, verso 15. Sabe quem é esse Cristo? É o mesmo Estéfanas de 1 Coríntios, capítulo 16, verso 15. Quando o apóstolo Paulo recebe a reclamação do que está acontecendo em Coríntios, quem vai lá? Provavelmente é alguém da família de Estéfanas, porque eles são os primeiros do que? Fruto, eles transformaram-se em quê? Em líderes daquele trabalho. Então veja, o Senhor não converteu qualquer pessoa. O Senhor estava chamando o primeiro fruto, as primeiras primícias de Coríntios, para aqueles que têm sustentação ao trabalho. Eu fico pensando em nós aqui. Nós somos os primeiros frutos. Nós temos que ser a sustentação desse trabalho. Nós temos que entender que o Senhor nos chamou primeiro. Que Ele nos chamou primeiro, Ele nos deu responsabilidade primeiro. Depois nós iremos passar, nós iremos morrer. Se Deus assim nos permitir ver essa igreja já estabelecida, fincada na região dos lagos, amém. Será um deleite para nós. Se formos antes, amém também, porque nós fomos os primeiros. Os primeiros frutos, a primeira liderança, o primeiro local que reuniu, o primeiro culto que nós estamos aqui. Esse privilégio, meus irmãos. Mas também é grande
responsabilidade. Mas nós não devemos abandonar isso por nada nesse mundo, porque o resultado do nosso trabalho não é conosco, é comigo. Amém. E quarta, última lição. Deus anima o apóstolo Paulo a continuar pregando o Evangelho. Essa é uma lição que nós precisamos definitivamente aprender. Todas as outras são muito importantes, meus irmãos, mas essa daqui é realmente essencial. A lição que você precisa se juntar, você precisa estar com a igreja, você precisa estar com os irmãos para proclamar o Evangelho, é importante. A lição que nós temos que remover todos os obstáculos para continuar proclamando o Evangelho é muito importante. A lição que o resultado de nossos esforços pertence ao Senhor e Ele salva onde quer, como quer, aonde e a hora que Ele quiser, é muito importante. Mas nós precisamos entender que Deus nos anima e nos cura e trata conosco enquanto nós estamos anunciando o Evangelho. Como assim, pastor? Veja. Verso 9. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Aí você lê aqui e diz: pastor, que maravilha, outra visão. O apóstolo Paulo é um homem que é graciado por Deus no período da plantação de sua igreja. Deus de vez em quando aparece o apóstolo Paulo em visão. Isso é fora do corpo. Visão sempre acontece fora do corpo. Ele viu. Se lembra como foi a conversão do apóstolo Paulo? Não é? Atos capítulo 9, uma visão. Depois em Atos 16, uma visão, não vai para lá. Um homem macedônio aparece para ele e diz: não, atravessa a Macedônia aí, ajuda-nos. Agora mais outra visão. Pastor, como é que a gente pode entender isso? Entenda isso como um período especial da plantação da igreja, da estruturação da igreja. Entenda isso não como um ato corriqueiro que, eu vi, por isso agora vou profetar, vou revelar, como muitos aí entendem. Não, entenda isso como um momento especial, um momento de plantação da igreja, um momento de solidificação do trabalho do Senhor Jesus Cristo. Os apóstolos estão solidificando o nome de Cristo no mundo. E eles não têm a Bíblia toda completa. Eles não têm a revelação toda como nós temos. Eles não têm uma tradição de mais de 2, 3 mil anos interpretando as Escrituras como nós temos. Eles não têm isso. Nós não temos a necessidade disso mais. Nós temos as Escrituras. E Deus nos mostra o que nós devemos fazer. Devemos fazer. Pastor, o senhor é contra alguma manifestação extraordinária da parte do Senhor? Eu nunca serei. Eu não sou louco e você não pode ser. Agora, as Escrituras é suficiente. Suficiente. Nós temos o que precisamos. Se ele quiser fazer, ele faz com ele. Quer dominar ele com ele. Mas nós não podemos estar atrás disso. Nós temos as Escrituras Sagradas. E ele aparece extraordinariamente para o apóstolo Paulo. De novo, mais uma vez. E aí ele diz o seguinte: isso mais importante do que o fato de Deus ter aparecido é o que ele diz. Ele diz assim: não temas. Esse não temas ecoa por todas as Escrituras. Desde o Antigo Testamento, homens e mulheres vão ouvindo: não temas, que eu sou contigo. Não temas, que eu serei contigo por onde quer que andares. Josué ouviu isso. O povo do Senhor ouviu isso: não temam. O apóstolo Paulo ouve o eco das Escrituras: não temam, não temam, não temam. Por quê? Por que o Senhor, pastor, por que o Senhor está dizendo isso? Paulo está com alguma coisa aqui? Por que o Senhor está aparecendo? Parece que o apóstolo Paulo está bem, tem um relato de sucesso aqui, está tranquilo. Não estou entendendo, você tem que fazer essas perguntas para o texto. O texto nos foi dado numa perspectiva de sucesso. O texto nos foi dado mostrando conversão. Aí logo interrompe uma coisa dessa, uma visão, e peraí, mas não é tão bom não, Adriano? O Paulo não está animado não? O pastor Paulo devia estar animado. Não tinha onde pregar, agora tem. O pastor Paulo devia estar animado.
Não tinha de pregar, não tinha de trabalhar para poder pregar, agora não precisa trabalhar secularmente, só trabalha para a pregação do Evangelho. Por que o apóstolo Paulo precisa disso aqui? Você tem que estar lendo o texto fazendo essa pergunta. Por que o apóstolo Paulo precisa de ânimo aqui? O que está acontecendo? Estou entendendo essa visão, Senhor? Olha, está tudo melhorando. O apóstolo tinha que trabalhar, não precisa trabalhar. Os judeus, tudo bem, opuseram, se ele jogou o sangue na cabeça deles, mas os gregos receberam ele em casa, acreditaram, foram batizados. Qual o problema? Eu estou entendendo isso. É porque nós somos pés de barro, meus irmãos. Nós somos fracos. E nós somos inconstantes. Ora, nós estamos animados para proclamar o Evangelho, ora, nós estamos entristecidos para isso. Mas em qualquer tempo nós deveríamos continuar anunciando o Evangelho do Senhor, porque Ele nos salva. Pastor, como é que o Senhor pode nos mostrar isso? Em 1 Coríntios, capítulo 2, verso. Por favor. 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 1 a 3. Como é que está? 1 Coríntios, eu vou ler para os irmãos, capítulo 2, verso de 1 a 3. Eu, irmãos, isso é carta de quem? Carta aos Coríntios. Paulo está onde? Quando está no relato de Atos 18, em Corinto. Muito bem. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este o quê? Crucificado. E foi como? Em fraqueza, temor e grande tremor, que eu estive entre vós. O Senhor sabe quando nós precisamos de ânimo. O Senhor sabe que o apóstolo Paulo estava precisando ouvir aquilo. O Senhor sabia disso, porque Paulo estava em fraqueza. Apóstolo Paulo estava em temor. Apóstolo Paulo estava tremendo de medo. E o que a gente costuma fazer quando a gente está assim? Desistir de tudo. Olha, dá mais para mim não. Chega. Deu. Foi meu limite. Não dá. Essa é a hora que o poder de Deus se aperfeiçoa. É na nossa fraqueza, meus irmãos. É aí que Deus mostra que é forte. É aí que o Senhor mostra que a obra é dele. É aí que o Senhor mostra que a glória tem que ser somente dele. Porque homens como nós temos a tendência de desistir. É um problema que surge no nosso meio, já nos abala, já queremos ficar tristes e desesperados. E quem é que nos cura? Quem é que nos cura? A continuação da proclamação do Evangelho. Porque o Evangelho não é só para os ímpios. Eu tenho repetido isso aqui na congregação. A gente pensa que pregar é para salvar as pessoas lá fora. É sim, o meio que Deus estabeleceu é a pregação do Evangelho. Mas ao fato de quando nós estamos pregando o Evangelho, quem está sendo salvo somos nós. Quem está sendo de novo exposto à verdade da cruz, sou eu. Quem está sendo curado primeiro, sou eu que estou anunciando. Aí crente não abre a boca para falar do Senhor Jesus, está difícil. Aí crente é testemunha muda, 007. Não é? Escondido, camuflado. Não fala de Cristo em nada, no trabalho, em nada, em lugar nenhum. Com medo de ser perseguido, com medo de ser... Você está no mundo como testemunha do Senhor Jesus Cristo. Ou você aprende isso, ou isso não vai lhe curar. Ou você não vai ficar nunca bem.
Ou você entende isso, ou você pode ficar bem com os homens, mal consigo mesmo e pior na relação com Deus. Eu prefiro estar bem na relação com o Senhor, tranquilo comigo mesmo, mesmo que eu esteja em guerra com os homens, eles se opondo à verdade da cruz. Então, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo está sendo curado enquanto prega o Evangelho. Deus chegou para ele e disse: não tema, meu filho. Enquanto ele está com temor, em fraqueza, tremendo, ele está sendo curado enquanto prega o Evangelho da cruz. Nós temos que entender isso. Testemunhar do Evangelho é quem nos salva. Salva da nossa idolatria, da nossa carreira, do nosso dinheiro, do nosso bem. Isso é que nos salva, porque a cruz mostra que nós somos pecadores. A cruz mostra que há remédio para nós. A cruz diz o seguinte: esse mundo vai passar e o rei será estabelecido completamente, definitivamente. Isso muda a nossa perspectiva de mundo. Isso faz com que, de novo, a gente reafirme que nós não somos daqui e a gente não quer ficar aqui. Mesmo que nós temos que se envolver com as coisas daqui, mesmo que nós temos que ser sal e luz daqui, mesmo que nós temos que confrontar governos, confrontar sociedade, confrontar padrões, não tem problema, mas a cruz nos ajuda a isso. É a cruz que nos salva, meus irmãos. É a cruz que estabelece um novo padrão para a minha existência. Não é nada, filosofia nenhuma faz isso, nada. As suas filosofias nos traz desespero, nos faz entrar no niilismo, uma visão de mundo pessimista. Esse mundo está preparado para ser restaurado por causa da cruz de Cristo. Ele será novos céus e nova terra. Então, fechando, finalizando, partindo para o fim, eu queria, em cima do que foi exposto, já fiz muitas aplicações durante a trajetória da expansão. Mas eu queria só concluir dizendo que o Senhor diz a Paulo assim: fale e não te cales. Ouça de novo comigo. Fale e não te cales. Olha, verso 9. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fale, não te cales, Paulo. Porque, Paulo, eu sou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E para mostrar que a cura do Senhor aconteceu enquanto o apóstolo Paulo está tremendo com temor e fraqueza, Paulo fica ainda quanto tempo lá? Por isso que o tempo está aqui mostrado. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, fazendo o quê? Ensinando entre eles a palavra de Deus. O Senhor restaura a vida do apóstolo Paulo. Ele continua pregando o Evangelho, porque o poder de Deus se aperfeiçoa para a nossa fraqueza. Eu sou contigo, diz o Senhor, e ali ele permanece por mais um ano. Algumas rápidas aplicações para fechar. Como eu já disse, apliquei muito no desenvolver da exposição, mas eu queria lembrar você: procuremos nos unir com cristãos de verdade para proclamarmos o Evangelho, para facilitar a proclamação do Evangelho. É por isso que Evangelho começa com igreja local, Evangelho começa com igreja local, não é voo solo. Ninguém pode fazer um voo solo. Eu fui chamado para ir para, sei lá, o Sudão, tá? Você vai com quem? Você vai unido a quem ou a quem? Sozinho? Qual a igreja que está aliviando? Qual o corpo de líderes que está conduzindo você? Quem é? Missões e evangelismo nós fazemos unidos à igreja de Cristo. Porque nós temos que fazer unidos ao seu corpo. E às vezes, meus irmãos, para que o Evangelho avance, nós vamos ter ponto de discordância dos nossos parceiros. Mas o que importa é que o que nós estamos plantando esteja de acordo com as nossas consciências diante de Deus e da palavra, obviamente. Então, os parceiros, aqui ou acolá, nós vamos divergir dele. Eu tenho certeza absoluta.
que o apóstolo Paulo não concordava em tudo com a coisa. Não mesmo. Aliás, quem concorda entre nós aqui? Com tudo. Nenhum aspecto de Deus. Mas isso não pode, a não ser que seja uma heresia, a não ser que seja um desvio gravíssimo, isso não pode impedir a expansão do reino. E muitas vezes nossa vaidade, nosso orgulho besta está impedindo do evangelho se espalhar. Porque eu quero do meu jeito, da minha forma, senão não serve. Agora também não pode ser da forma herética, contrária às escrituras, também não serve. Mas cuidado com isso. Nós, essa igreja, essa congregação, ajuda uma comunidade na África. E eu agradeço a Deus pela vida de vocês. Nós temos algumas coisas muito contrárias, algumas posturas não, melhor, a postura é muito difícil de ligar ao comportamento, mas alguma ideologia talvez, de pensamento com o nosso irmão Joshua. Já trocamos ideias um pouco contra isso, mas nós não podemos chegar lá. Eu e você podemos ir lá? Não, a gente tem sido apoio para que o evangelho chegue a mais pessoas. Ele tem agradecido muito porque ele tem conseguido plantar mais igrejas também através da oferta que nós temos dado aqui. Claro, primeiro é cuidar das crianças carentes, a gente está fazendo outra necessidade. Mas ele é pastor e com isso ele também está podendo expandir o evangelho. É um exemplo que eu gostaria de dar. Segundo, não se preocupe com o resultado, simplesmente pregue, meus irmãos. Pregue, fale de Cristo, somente isso. Será que você não consegue testemunhar o que ele fez na sua vida para qualquer pessoa que esteja do seu lado? É a coisa mais simples. Ele tem ensinado que é o evangelho aqui o tempo inteiro. Veja, mostre o que ele fez na sua vida. Mostre quem era você antes de Cristo depois. Certamente sua mensagem há de impactar algumas pessoas. E por último, Deus nos anima com a promessa de que está conosco o tempo todo, enquanto nós proclamamos o evangelho. Pastor, eu sempre ouvi que Deus está o tempo todo, mas nunca ouvi essa frase como o senhor formulou agora. Deus está o tempo todo enquanto nós proclamamos o evangelho. Porque a promessa, pastor, de Mateus 28, 20 é: e eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Então ele prometeu que está conosco. Mas você já viu o contexto de Mateus 28, 20 dessa promessa? Você se lembra qual é o contexto? É um contexto de pregação do evangelho. A gente quer que Deus esteja conosco o tempo todo, mas sem falar do evangelho, sem se comprometer com a cruz de Cristo, sem se envolver com a anúncio do evangelho. Vai ser ruim. Lá, 28, a partir do verso 18, diz: ide, fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco até a consumação do século. O eis que estou convosco até a consumação do século vem depois da evangelização. Aí você quer que Deus esteja com você o dia inteiro, todo dia, todo. Amém. Mas a pergunta é: o quanto você está envolvido com a proclamação do evangelho? Os que tiverem, enquanto trabalham, enquanto cuidam das suas famílias, enquanto que estiverem envolvidos nesses cenários que eu acabei de citar, com certeza estarão sendo ajudados pelo Senhor o tempo inteiro. Isso não quer dizer que quando estamos em pecado, o Senhor também não está conosco, nos ajudando a converter de novo a Ele. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o contexto daquela promessa foi dado enquanto nós pregamos o evangelho. Então queremos o Senhor conosco o tempo todo. Proclamemos o evangelho. Proclamemos o evangelho. Não tem o que fazer. Não há o que fazer. No seu trabalho, na sua casa, na sua vizinhança, nos seus parentes, no meio
Todo lugar. Todo lugar. Falem e não te cales. Falem e não te cales. Eu vejo muitas pessoas dizendo assim, dando desculpa, tem frase famosa aí que eu não sei de quem agora, não me interessa muito, pregue quando for oportuno, fale. Dizendo o seguinte, é melhor você viver do que falar. Eu não estou vendo isso aqui nas escrituras. Ninguém vai ler o Evangelho completamente só olhando para nós. As pessoas precisam ser confrontadas no seu pecado. Quem vai fazer o confronto? O povo de Deus. Quem vai acusar o pecado do povo? Somos nós. Quem vai acusar a cura? Nós. Quem vai dizer que tem um remédio? A gente. Onde? Na cruz de Cristo, em Cristo. Nós temos, essa é a oferta do Evangelho. Como é que eles vão ouvir tudo isso olhando para mim? Não porque eles olham o comportamento, pastor. Sim, o comportamento é muito importante, tem que confirmar o que eu estou pregando. É verdade. Mas fale e não te cales. Nós somos testemunhas. Testemunha é para dar testemunha, para falar também. Claro, com vida e com o anúncio do Evangelho. Então, meus irmãos, que nós possamos, diante do Senhor, receber essa palavra de hoje, pensando em quanto nós estamos preocupados com o anúncio do Evangelho. Isso é sério. Enquanto isso é prioridade na minha e na sua vida. Quanto isso é? Nós estamos aqui na plantação de uma igreja. E queremos, o princípio é queremos que esse Evangelho seja espalhado por essa cidade, por essa região. E nós precisamos ser aquelas pessoas que se colocam à disposição para fazer isso. Então que Deus nos ajude, que Deus seja gracioso conosco, que Ele aplique a sua palavra em nossos corações. Vamos orar pedindo a Deus isso? Vou pedir para o nosso irmão Douglas, por favor, ore e peça que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Deus eterno, nós bendizemos o Teu nome, Pai. Clamamos a Ti que a Tua palavra seja gravada em nossos corações, Pai, mais uma vez. E todo o ensinamento que aqui ouvimos, que refletimos, Pai, possa permanecer na nossa mente, não só como um lembrete de como viver e cumprir a Tua palavra, mas nos impulsionando, Senhor, a obedecer Teus mandamentos, a cumprir Tua vontade, Pai, a anunciar o Evangelho, sabendo, Senhor, que Tu estás conosco quando pregamos, Pai, quando nos rendemos a fazer Tua vontade, a expandir a Tua palavra, Pai. Por isso pedimos, Senhor, como uma comunidade, Senhor, em expansão, que o Senhor nos use, Pai, como servos Teus, para que a Tua palavra alcance os corações dos perdidos, Pai, dos eleitos, Senhor, para que a Tua igreja, Pai, aqui na terra, possa Te buscar em unidade, na comunhão dos santos, Senhor, possa expandir, Pai, as fronteiras do Evangelho aqui nessa cidade. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos confiar que temos irmãos, Pai, que juntos, Pai, podemos alcançar a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, que nós não venhamos esperar o resultado, que nós não venhamos tentar medir desempenho, Senhor, mas que confiamos, Pai, que tudo vem de Ti, Senhor. E o resultado que nós iremos plantar, mas só colheremos aquilo que o Senhor nos der, Senhor. Em nome de Jesus, que nós façamos a nossa parte, crendo na Tua soberania e no Teu poder. Nós pedimos a Ti, Senhor, que nossos corações possam sempre estar rendidos a Ti, Senhor, confiando em Ti, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço e agradeço. Amém. Meus irmãos, nesse momento nós vamos passar a ministração da ceia do Senhor. Nós acabamos de ter o privilégio de ouvir a palavra do Senhor, o Evangelho exposto e pregado. Agora, nesse momento, nós temos o privilégio de participar do Evangelho ensinado. O Evangelho que mostra o corpo de Cristo e o seu sangue que foi vertido na cruz para nos salvar. Para mostrar que isto não é invenção nossa, mas o próprio Cristo, quando esteve entre nós,
instituiu o sacramento da ceia do Senhor, abramos a palavra de Deus em Mateus 26. Mateus 26. Diz assim a palavra do Senhor. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo. A seguir, tomou um cálice, tendo dado graças, os deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o monte das Oliveiras. O Senhor, na noite que foi traído, numa quinta-feira, ele fez esse gesto alto. Tomou o pão, partiu, tomou o cálice, deu, dizendo que aquilo era a nova aliança no seu sangue. E que nós deveríamos fazer a mesma coisa, meus irmãos. E o apóstolo Paulo diz por quê? Porque quando nós estamos fazendo isso, ele diz isso em 1 Coríntios 11, nós estamos anunciando a morte do Senhor, mas a sua ressurreição, até que ele venha. E o Senhor ainda fez-nos uma promessa, que ele havia de fazer isso que nós vamos fazer de novo conosco, agora com todos, no reino de seu Pai. Enquanto esse dia não chega, enquanto o pastor terreno for dispensado, enquanto o pastor verdadeiro não estiver na frente, façamos isso na expectativa de que ele nos sirva um dia, nas bodas do Cordeiro, no encontro total da sua igreja, Jesus. Enquanto esse dia não chega, discernamos o que estamos fazendo aqui. Não nos aproximemos de qualquer maneira, mas examine, peça perdão e não deixe de participar. Coma e beba, renove a aliança com o Senhor. E peça força nesse ato para vencer os seus próprios pecados e continuar vivendo com o Senhor. Amém? Vamos orar consagrando esses elementos. Depois nós cantaremos uma música enquanto os irmãos, porque ainda estamos na pandemia, se desloquem um de cada vez e pegue o seu kit e volte para o seu lugar para que a gente possa dar as palavras de instrução. Senhor, nosso bondoso Deus, amado Pai, muito obrigado. Muito obrigado porque nós podemos nos aproximar da Tua mesa. A mesa do aflito, a mesa da esperança, a mesa da vitória sobre a morte. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nessa hora nós podemos lembrar da cruz do Senhor. Nós podemos lembrar do Teu corpo moído, do Teu sangue vertido, mas tudo em favor do Teu povo, tudo para remir o Teu povo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Nos faz aproximar com o coração grato nesse momento e sabendo o que nós estamos fazendo para que a gente não coma e beba juízo para nós mesmos. Abençoe o pão que deixa o seu uso comum e o suco da vida que deixa o seu uso comum e agora passa a representar o corpo e o sangue para nos apropriar isso que a gente deva e coma real e espiritualmente de ti. É a nossa oração. No nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar enquanto os irmãos nos dirigem o seu cântico. Você, por favor, saia do seu lugar e pegue o seu kit. Gentileza. Mas eu sei
nessa dia Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. E a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz para mim há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Alguém não deixou de pegar o seu kit? Se não, o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, este é meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Nós vamos comer o pão, meus irmãos. Por semelhante modo, depois de haver ceado, diz o texto que acabamos de ler, o Senhor tomou o cálice. Depois de ter ceado, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e bebei, esse é o cálice da nova aliança, do meu sangue, fazei isto em memória de mim. Tomemos o cálice. O texto que lemos também nos informa que depois que Jesus partiu o pão, tomou o cálice, ele cantou um hino e saiu para o seu martírio. Fiquemos de pé, meus irmãos, e cantemos um hino ao nosso Senhor, esse hino belíssimo de grosso. Concluamos com o ministério do Essa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação.
recebemos a coroa. Ao invés do martírio, recebemos reconciliação. Ao invés de morte, recebemos vida. Obrigado. Obrigado, Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigado pela obra trinitária da nossa redenção. E o que aconteceu com a gente aconteça com aqueles que estão ao nosso redor. E por nossa instrumentalidade, por falarmos e não nos calarmos, o Senhor aplique a tua palavra nesses corações para que eles possam também, naquele dia que o Senhor vai se encontrar de novo conosco, eles estarem na boda do Cordeiro. E te espere em paz, Senhor, debaixo da tua proteção, do teu cuidado. Nós precisamos de ti para tudo, Senhor. Nada sem ti, nada somos, e nada podemos fazer. Agora, despede o teu povo em paz. Obrigado por aqueles que nos visitam nessa noite. Seja com a vida deles, suprindo todas as suas necessidades. E fica com esse trabalho, Senhor. Nos dá a direção sempre correta de como caminhar para que o teu nome aqui seja exaltado nesse lugar. Ó Deus, os campos continuam brancos para ser. E nós somos os trabalhadores, nos dá força, Senhor. Nossa fraqueza é grande, nós trememos, mas o Senhor é conosco. Nos ajude e nos mantenha de pé. E nos ajude a caminhar. No nome de Jesus. Agora, irmãos, ide em paz. Que a graça do nosso amado e suficiente Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e eterno Pai, a comunhão e a manifestação do Santo Espírito de Deus, seja sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Louvado seja o Senhor por mais um culto que agora acabamos de prestá-lo. E estamos muito felizes com a sua participação, com a sua presença. Que Deus lhe dê uma semana abençoada. Nós gostaríamos de agradecer a Deus pela vida daqueles que nos visitam nesta noite. Nós gostaríamos de fazê-lo a partir do jovem que está aqui. O seu nome, irmão, por favor? Áquila. Oh, rapaz, fala de Áquila. E Áquila ouvindo. Espero que ele tenha aprovado. Áquila, muito obrigado, Áquila. Certamente família cristã para ter o nome desse, né? Deus te abençoe, Áquila. E atrás do Áquila, o nome é Hugo e a Beatriz. Muito obrigado pela presença de vocês. Vocês estão aqui mesmo de Cabo Frio? Eu sou de Búzios. Vocês são de Búzios. Muito obrigado pela presença. Deus abençoe o casal e a Áquila também. E Hugo e Beatriz.